Janaína, que vai trazer uma palavra abençoada para nós. Glória a Deus! Aleluia! Vocês estão animados, povo? Eu estou animada também, aleluia! Vamos abrir a palavra do Senhor em Josué, capítulo 24. Quero ler o versículo 14 e 15. Enquanto você abre aí, eu quero falar que ontem o nosso culto da família foi incrível. A gente teve um bate-papo aqui, um monte de gente tirando dúvida, tretas, né, de dúvidas, umas coisas que eu falei, gente, enfim, mas foi uma bênção, o próximo vai ser uma bênção, você já está convidado a estar conosco aqui. E não esqueçam da nossa imersão, que vai ser dia 20, convido um monte de gente para estar conosco, vai ser incrível, amém? Vamos lá, Josué capítulo 24, versículo 14, diz o seguinte, a palavra do Senhor para nós. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Só até aqui, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Soberano Deus e eterno Pai, graças te dou, te exalto, te engrandeço. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor perdoe os meus pecados, as minhas falhas, as minhas transgressões. Deus, na autoridade do nome de Jesus, pela tua infinita misericórdia, estou de pé. Eu te peço, Senhor, me usa, Senhor, para a vida dos meus irmãos. Fala aquilo que o Senhor quer falar através da minha vida. Senhor, em nome de Jesus, usa todo o meu ser, todo o meu intelecto, todo o meu corpo para te exaltar e glorificar o teu santo nome. Senhor, que a palavra que será ministrada hoje vá de encontro aos teus filhos. Que eles venham de fato entender aquilo que o Senhor quer passar e aquilo que o Senhor vai falar através da minha vida nessa noite. É o que eu oro a Ti e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se você pode, já aplauda ao Senhor. Esses dias, eu tenho pedido a Deus uma palavra para ministrar. Sempre que eu prego alguma palavra e depois eu fico em oração a Deus, falando, Senhor, fala comigo. Ministra no meu coração aquilo que o Senhor quer falar para a igreja. Porque Deus fala muitas coisas comigo que são para mim e algumas coisas Ele fala para a igreja. E assim deve ser com você também. Deus vai falar particulares com você que é só para você. E existem coisas que Deus vai falar para você que é para você compartilhar, porque é para o povo ouvir através da sua vida. Porque todos nós somos pregadores da palavra. Amém ou não amém? Amém. Essa é uma responsabilidade de todos nós. Todos nós devemos falar da palavra do Senhor. Se você só sabe um salmo, fale desse salmo para todo mundo que você encontrar. Se você só sabe um provérbio, fale desse provérbio para todo mundo que você encontrar. Porque você não sabe quando que você vai ter oportunidade de falar mais uma vez daquela palavra. Então, o meu papel e o seu papel é falar daquilo que Deus ministra aos nossos corações. E enquanto eu estava esses dias em oração, meditando na palavra, o Senhor vem falando comigo uma palavra em específico. Deus vem falando comigo a respeito de escolhas. E essa semana aconteceram várias coisas em que Deus falava assim para mim. A pessoa vinha conversar alguma coisa comigo e às vezes havia um questionamento. Mas por quê? E na hora vinha a resposta. Deus falava para mim, escolhas. E aí eu comecei a estudar sobre escolhas e a Bíblia é lotada de escolhas. Escolhas boas, escolhas ruins e não escolhas. Porque quando você não escolhe,
você vai estar escolhendo alguma coisa. Você vai deixar com que a vida siga um rumo que nem você sabe qual é, porque você está se isentando de fazer escolhas. E o que é mais difícil na minha e na sua vida, e o que vai mudar a minha história e a tua história, são as escolhas que nós fazemos hoje. Então, eu comecei a estudar, e tem vários momentos da Bíblia que falam de escolhas, e eu posso citar alguns para vocês, mas hoje eu falei: Deus, eu já sei o que o Senhor quer falar com a igreja, mas me dá um texto. Na hora do almoço eu estava almoçando com o pastor Gustavo, e eu falei: cara, Deus falou para eu falar disso, e aí falou isso, falou isso, falou isso, eu já tinha tudo que Deus tinha falado comigo. E aí eu falei para ele virou e falou assim: tem vários textos. Eu falei: é verdade, tem vários textos. Aí eu fiquei olhando para ele, tipo, qual texto você faria? Aí ele virou assim: Deus vai falar contigo. Porque às vezes a pessoa fala um texto que não é o texto que você está pensando, e você fala: cara, é isso. Já aconteceu isso várias vezes comigo e com ele. E ele falou: Deus vai falar contigo. Eu falei: então tá, tchau. Aí saí depois do almoço, nem lavei a louça, deixei a louça lá na pia e fui estudar. E aí eu li esse texto e Deus falou poderosamente comigo, e eu queria compartilhar isso com vocês. Olha aí para mim, bota aí esse texto de novo. Josué, versículo 14, por favor. 24. Capítulo 24, 14. Eu quero que você se atente junto comigo, eu vou explicar o que estava acontecendo ali. Olha o que diz a palavra. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses dos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Deixa esse versículo aí. O que estava acontecendo aqui? Josué era o líder daquele povo todo. Ele estava liderando todo aquele povo, mas ele já estava mais velho. Ele já tinha passado já algumas coisas. E ele dá uma orientação para o povo. É como se Josué estivesse aqui na minha posição e falasse assim para vocês: ó, primeira coisa, temam ao Senhor. Me coloquem como se eu fosse Josué. E serve o Senhor com sinceridade. Entenderam até aqui? Amém? E com verdade. Ou seja, não mintam para Deus, sejam verdadeiros. Lancem o coração de vocês para Deus. Aí ele vira e fala assim: e deitai fora os deuses ao quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Ele vira e fala: lança fora todos os deuses que os seus pais já serviram. Pega tudo isso que vocês têm dos outros deuses e lança fora. E quando a gente fala de deuses, eu não posso falar somente de imagem. Porque existem pessoas que fazem de coisas, situações ou outras pessoas de deuses. Eu vejo muitas pessoas, muitas mulheres que têm em seus maridos deuses. Ah, eu só vou servir ao Senhor se meu marido for comigo na igreja. Ah, eu só vou servir a Deus se a minha esposa estiver. Tem que estar em concordância. Então, o que é concordância? Amor, eu queria ir na igreja hoje. Posso ir? Você se opõe? Não, vai lá. Você vai, mesmo que ele não vá. Teu marido não é o teu Deus, tua esposa não é o teu Deus. Vocês têm que estar em concordância, mas vocês precisam estar servindo ao Senhor. E ele vira e fala: lançai fora os deuses aos quais serviram vossos pais. Lança fora tudo aquilo que os seus pais fizeram de errado. E a partir de hoje, escolham servir ao Senhor. Josué já estava velho e ele já não ia mais liderar aquele povo por muito tempo. Então ele resolve dar uma orientação, e essa foi a orientação, que por sinal serve até os dias de hoje. Amém? 15. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vocês vão servir. Preste bem atenção no que Josué está falando. Ele está falando assim para o povo: se vocês não quiserem servir ao Senhor, sirvam alguma coisa. Olha a importância que Josué dá de você ter fé em alguma coisa. Ele vira e fala assim: se
Se não vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, ou seja, se vocês não acharem ruim servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vocês vão servir. Se os deuses a quem vossos pais serviram, que estava além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu, Josué, e a minha casa, a minha família, nós vamos servir ao Senhor. O que vocês vão fazer é problema de vocês. Mas eu e a minha família, eu vou servir ao Senhor. O que vocês fizerem, a decisão de vocês, não me diz respeito. O meu papel de liderar vocês, eu cumpri. Eu, Josué, vou servir ao Senhor. Então, olha o que Josué está nos ensinando de maneira poderosa e sobrenatural. Em Apocalipse vai dizer que você não é nem quente, nem e que morno, Deus vai te vomitar. Josué está falando a mesma coisa. Não me importa se vocês vão servir a Deus, ou se vocês vão servir ao Deus dos vossos pais. Eu, Josué, já fiz a minha escolha. Façam a escolha de vocês. É uma decisão de vocês. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês: escolham um lado. Façam uma escolha. Porque não escolher, você será possuído por aquele que você não quer escolher. Então ele vira e fala para... Bota aí o 16 agora. Então o povo... 16, ó. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Tá doido, Josué? Você tá louco? Claro que a gente vai servir ao Senhor. A gente nunca vai abandonar o Senhor. Olha a influência desse líder sobre um povo. Ele teve a capacidade de falar para o povo: eu ensinei tudo o que eu podia para vocês. Eu liderei vocês, eu convivi com vocês, eu mostrei para vocês quem é o Deus de Israel. Já tomei a minha decisão. Escolha você. E aí a gente para analisar quantas escolhas a gente deixa de fazer na vida. E essas escolhas que a gente deixou de fazer nos conduziram a um lugar que nós não queríamos estar, simplesmente porque não a fizemos. Como assim, pastora? Eu posso citar aqui e ficar horas com você falando de homens na Bíblia. Davi poderia escolher não enfrentar o gigante? Sim ou não? Mas ele escolheu o quê? Eu vou enfrentar. Quando ele tomou essa decisão em prol daquilo que Deus tinha direcionado, ele foi na força do Senhor, porque na força dele já estava derrotado. Ele foi na força do Senhor e a história da vida dele mudou. Saul deveria sacrificar? Agora que eu quero ver se é crente. Não deveria sacrificar. Ele tomou a decisão: eu sou o rei, vou sacrificar sozinho. Vou esperar o profeta, nada. Sacrificou e Deus reprovou. Escolhas. Ananias, Misael e Azarias, quem são esses? Oh, glória, aleluia, minha igreja conhece a Bíblia. Salva de palmas para o Senhor, aleluia. Meus irmãos, crente bravo aqui, daqui a pouco eu vou começar a piorar as perguntas, quero ver. Esses 3 homens tinham um mandato: tem que se prostrar. O quê? Eu vou nada. Mas vocês vão para a fornalha. Pode mandar. Escolha. Não me dobro. Não importa o que aconteça, eu não me dobro. Foram os primeiros homens a entrar numa fornalha e saírem vivos. Pedro, vem. Vou nada, vou pisar e vou afundar, me afogar. Não, eu vou. Quem foi o único homem que andou sobre as águas depois de Jesus?
faz escolhas pautadas naquilo que Deus fala, vive sobrenaturais. E quem faz escolhas contra aquilo que Deus fala, paga preço. E quem não escolhe nada, paga preço. Então, nesse cálculo matemático, qual é a decisão que você tem que tomar dessas 3 opções? Escolha enfrentar segundo a palavra, não importa aquilo que vier diante de você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O problema é que a gente não quer fazer escolhas. E aquele povo ali, naquele momento com Josué, por causa da influência da liderança dele, faz a escolha certa. Volta lá no 16 de novo. Não, Josué, tá doido? Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Pode passar. Porque o Senhor é o nosso Deus. Quem aqui tem o Deus como Senhor? Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos, eles lembrando de tudo que Deus fez. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Também nós servimos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. 19. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Aí Josué, líder que é, virou e falou assim: tá, escolheram a Deus, beleza, lembraram do que Deus fez por vocês, tá ok, mas preste atenção no que eu vou avisar vocês. Deus é um Deus zeloso, Deus é um Deus santo, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Vocês querem seguir esse caminho? Santifique-se. Vocês querem fazer essa jornada? Ele é zeloso, ele tem ciúme, não tenha outros deuses. 20. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos fazer bem. Olha o que ele está falando para mim e para você. Não importa que vocês estejam escolhendo ele agora, ele está aí, está vendo que vocês estão escolhendo, mas se vocês vacilarem, se vocês pararem de servir a Ele, passarem a servir deuses estranhos, então Deus se tornará e Ele vai fazer mal, e Ele vai consumir, mesmo depois de ter feito bens a vocês. Pastora, que palavra dura. A Bíblia fala que de Deus não se... Deus mudou, irmão? Ele é o mesmo. Não vamos confundir a misericórdia e a graça de Deus para a nossa desgraça e profanação. Nessa hora ninguém dá glória, entendeu? Obrigada, pastora Camila, você me empolgou agora. Igreja, quando ele anuncia isso, ele está alertando o povo: gente, não se vende não. Porque se vocês estão tomando essa decisão agora, Deus é um Deus que cobra. Ele tem palavra, Ele vai até o fim, mas eu estou avisando a vocês, se vocês vacilarem, Ele vai consumir vocês. Ah,
pastora, mas hoje a gente tem o nome que está acima de todo nome. Jesus veio para nos dar um caminho. Veio para nos dar a possibilidade de sermos salvos, de sermos libertos. Mas Deus, Ele é justo, fiel. Ele não volta atrás. Então, o que eu quero trazer de reflexão hoje para mim e para você? As nossas escolhas em 2024 determinarão os lugares que nós vamos chegar e aquilo que nós vamos viver. Pastora, não entendi. Eu estou dizendo para você, e você ainda não está glorificando, que se você passar a fazer escolhas sem medo, porque Deus falou, Deus vai honrar e você vai experimentar aquilo que você nunca experimentou por causa da glória dEle. A gente tem que entender o poder de uma escolha. Essa mensagem poderia ter esse nome hoje, o poder da escolha. Porque Deus, Ele nos dá esse poder, e eu posso dizer, sem medo de errar, que esse é o maior poder que Deus nos deu. Não é... É o poder da escolha. Ah, mas e o amor? Se você não escolher amar, você pode escolher não amar. Amém ou não amém? O maior poder que você tem na mão, e eu digo na mão, mas na sua mente, é de escolher. Eu posso escolher não trair. Eu posso escolher não roubar. Eu posso escolher não fazer fofoca. Eu posso escolher ser uma pessoa justa. Tudo vai depender da sua escolha. O problema é que nós hoje somos tão contaminados de más escolhas que a gente sucumbe às nossas dores e aí entramos num espiral de más escolhas. Preste atenção, o povo escolheu a quem? Servir a quem? Aos outros deuses ou ao Senhor? Porque eles tinham a influência de um líder que era referencial para eles. O líder obrigou eles a escolherem o Senhor? Falou para eles, ou vocês escolhem servir os deuses dos vossos pais, ou vocês escolhem ao Senhor. Naquele momento, diante de Josué, ele, como exemplo, disse, eu servirei ao Senhor. E aí todo o povo falou, não, nós também. Presta bem atenção no poder de influência que você tem de exercer. Porque se você está com uma pessoa que é um líder na própria vida, que exerce governo sobre si mesmo, e essa pessoa vem fazendo boas escolhas, ela vai te influenciar a fazer boas escolhas. Agora cola numa pessoa enferma de alma. Ela vai te adoecer. Por isso que Deus fala que Ele abomina o fofoqueiro. Ele tem pavor. Eu estava vendo uma pregação hoje, e foi um rios, na verdade, é uma verdade mais dolorida. Se você matar alguém, Deus vai te perdoar. Deus vai te dar uma nova oportunidade. Mas quando fala de fofoqueiro, Deus fala que Ele abomina. Ele não gosta de várias outras coisas, mas a fofoca Ele abomina. A Bíblia fala, uma das igrejas de Apocalipse, ele fala, igreja, vocês são maravilhosos. Estou conjecturando para você falar, porque obviamente eu não lembro a sequência de palavras daquele texto, mas é mais ou menos isso que ele diz. Igreja, vocês são ótimos, que bênção. Mas eu tenho uma coisa contra ti, que você tolera o espírito de Jezabel.
Então ele está dizendo para aquela igreja que ela é muito boa, mas que ele tem uma coisa contra aquela igreja, que ela tolera o espírito de Jezabel. E eu vou falar sobre isso no nosso café de voluntários, destrinchar com detalhes. Mas vocês precisam entender que escolher conviver com pessoas que te elevam vão te colocar em um outro nível. Agora escolha andar com quem só está embaixo e se prepare para comer lama. Uma escolha pode mudar a história da tua vida. Foi assim com Davi. Foi assim com Ananias, Misael e Azarias. Foi assim com Saul, perdeu o trono por causa de uma escolha errada. Quantas pessoas nesse galpão aqui agora já fizeram escolhas erradas e pagaram preço por isso? Além de mim, glória. Maturidade e inteligência é você olhar e falar assim: eu escolhi errado aqui e paguei o preço por isso. Não vou escolher fazer de novo. Só que existem pessoas que vivem nesse espiral de escolhas erradas. E o que precisa mudar? Escolher mudar a si mesmo. Mudar a tua mentalidade. Existem pessoas que vão sair daqui hoje remoendo esta palavra e falando assim: eu preciso mudar a história da minha vida. E vão ter pessoas que vão voltar para casa e vão ser normalmente quem continuam sendo e vivendo o que continuam vivendo. Não adianta você querer mudar a tua história, a história da tua vida, e botar o teu joelho no chão e dizer para Deus: Deus, a minha vida não muda. Se você estivesse tão perto de Deus, você ia ouvir Ele falar assim, claro, tu não muda a tua atitude. Mas a gente faz conexões erradas que nos ajudam a fazer escolhas erradas e vivemos num lamaçal que a gente não consegue sair. Pessoa colou do teu lado para falar o que não é para falar, sai. É uma escolha. É você olhar para si, para os seus pensamentos, e eu faço muito isso, gente. Às vezes eu me pego com muita raiva de algumas pessoas, porque eu sou humana. E na mesma hora eu falo: sai de mim agora. Está repreendido em nome de Jesus. Eu não posso ficar com raiva dessa pessoa. A raiva não pode me dominar, eu tenho que amá-la. Eu conversando comigo mesmo. Porque eu não posso ser dominada pelas minhas emoções. Onde é que tu aprendeu a fazer isso? Davi falava: aquieta minha alma. Por que tu está se perturbando dentro de mim? Sossega, baixa teu nível. Era ele com ele mesmo, escolhendo: eu não vou ser dominado pelas minhas emoções. As suas emoções vão te conduzir para um buraco. Como assim, pastora? Se você se deixar dominar pelas suas emoções, você vai para o buraco. O que tem que dominar você é a tua razão baseada na palavra. Se você resolver tomar uma decisão hoje, e essa decisão estiver pautada na palavra, direcionada por Deus, ainda que tudo diga não, vai. Tem gente aqui pedindo resposta de Deus. Eu estou falando isso aqui agora porque o Espírito acabou de falar isso para mim. Deus está falando para você: faz. Eu não sei quem é, o que você está pedindo ou pensando, mas Deus está mandando eu dizer: faz. Porque Deus, Ele quando está num projeto, Ele não precisa de recurso, Ele é o recurso. O problema é que a gente quer limitar as nossas ações às circunstâncias. E aí os seus sentimentos começam a
nascer dentro de você, gritar dentro de você, aí uma voz fala, não vai dar certo não. E aí acontece um entrave, você fala, já está dando errado. Não, querido. Existe o processo do teste. Olha para o teu irmão e fala assim, tem o processo do teste. Davi tomou a decisão, falou, vou tacar a pedra na testa dele, vai dar tudo certo, porque eu vou no nome do Senhor. Tacou a pedra, o cara caiu, cortou a cabeça, tá aqui a cabeça do gigante. Ai, pronto, agora eu vou pro trono, cadê minha cadeira? Começa o processo de Davi. Você está pensando que para formar um Davi é da noite para o dia? Você está pensando que para formar um José é da noite para o dia? Você está pensando que formar um Paulo é da noite para o dia? Paulo era assassino. Os discípulos não queriam ele no meio. Não, Paulo aqui não. Não, vamos. Ele teve um encontro com o Senhor. E ele viveu suas lutas. Ele viveu suas batalhas. Mas ele tinha tido um encontro. Davi, antes de derrubar o gigante, tinha recebido óleo na cabeça. Mas não nasce um rei do dia para a noite. Um rei, um pastor, um apóstolo, um mestre, um profeta não é formado do dia para a noite. Existe um processo e é doloroso. Eu conversei com um casal esses dias e o casal chorava e falava e eu ouvia. E Deus falava assim para mim, eu já ungi, mas tem o processo da prensa. E eu falei exatamente isso. Agora, de quem é a escolha se quer viver o processo e não quer viver? Meu e teu. É a tua escolha. Se você hoje, Deus tem um ministério lindo com você, uma carreira incrível com você aqui no Rio de Janeiro, você fala assim, tá difícil, não quero mais morar nessa cidade, vou embora, vai pagar preço em outro lugar. Comprou tua passagem para ir no barquinho que não era para você estar. Vai sofrer aonde você estiver. Por quê, pastora? Porque se Deus não te chamou para isso, Ele não vai respaldar a tua decisão. Pode anotar aí. Se Deus não te chamou para algo, Ele não respalda a tua decisão. Ele te deixa viver a tua vontade e o teu querer do teu jeito. E eu vou te falar, vai sofrer. De onde você tirou que eu vou sofrer? Não pode comer da árvore do centro do jardim, a árvore do bem e o mal. Entendeu, Adão? Entendi, Senhor. Eva, o que Deus disse? Ele disse para você não comer da árvore do bem e do mal? Foi isso que Deus disse? Não, não vai acontecer nada com você. Pode comer, fica tranquila. Vai dar em nada. É igual aquela tua amiga, aquele teu amigo que fala, para que tu agora é careta, que tu não vai sair mais com a gente. Para que tu não vai mais beber uma cervejinha. Para que tu não vai mais querer transar comigo. Para que tu não vai mais sair para aquele lugar da luz vermelha. Para com isso. Pô, tá careta agora? Tá conversando com quem? Quem é que tá falando com você? Vocês conversam com o diabo e acham que é de Deus. Tô mentindo? Obrigada. Aí chega a mensagem no WhatsApp. Chegou no trabalho aqui, ó. Nossa, você tá linda, tá cheirosa hoje. Aí vem aquela voz de Deus.
Teu marido não fala isso para você. É de Deus? Ah, vocês sabem. Mas por que houve? Escolhas erradas, destinos errados. Enquanto vocês não colocarem o caráter de Deus em vocês e não tomarem as decisões e não fazerem as coisas porque não está dando certo. Ah, eu vou trair porque não está dando certo, eu não vou mais para o trabalho porque não está dando certo, eu não vou porque não está dando certo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu era gerente geral de um banco aí internacional, os meus funcionários que eu mais perturbava eram os funcionários que eu mais acreditava. Aí ele falava, mas tu não reclama com os outros. Eu falava, eu estou falando é contigo. E todos eles eu promovi. Talvez Deus esteja te apertando porque Ele sabe que você pode dar mais azeite. Deus esteja puxando você na rédea curta para dizer para você, você não pode. Ah, mas todo mundo faz, problema seu, você não. Por quê? Porque Ele te ama. Ele está preocupado porque você está tentando e Ele quer te ajudar. Mas tem hora que você não quer ouvir a voz. Escolhas. A tua razão que tem que governar. Todo mundo fala assim, ó. Ai, mas eu não senti de Deus. Eu tenho medo de gente assim. Estou abrindo meu coração aqui. Agora, pastora Janaína não. É só a Janaína mesmo. Quando a pessoa fala, ai, mas eu não senti. Ai, mas eu estou sentindo. Eu fico... Eu olho, tá sensitiva. Não tem essa não, gente. Quem conhece a palavra não precisa sentir. É isso, é aqui que eu vou. Imagina, olha, Davi, tem um gigante ali, ele está arrasando com a nossa vida, Davi. Destruiu a gente. Só um minuto que eu vou aqui sentir se Deus vai falar comigo. Senhor? Senhor? Oi, tá aí? Alô? Deus? E aí, não estou te sentindo, o que eu faço? Não vou fazer nada. Vocês estão rindo, né? Gente, isso aqui não é Chico Xavier, não. Deus já te deu a vitória. Não é porque tu está no meio da batalha que tu está perdendo. Não é porque tu tomou um tiro que tu vai morrer. Ai, fui atingido, meu coração está sangrando. É válido. Pastora, eu estou sofrendo com isso. Eu levei uma flechada, uma seta do inimigo. Você vai em quem está acima de você. Quem já venceu essa flecha, quem já foi curado dessa flecha, vai falar assim, pastora, meu coração está sendo dominado, porque eu emprestei meu ouvido para Satanás. Aí a gente vai pegar na tua mão e falar assim, vambora, que a direção é essa aqui. Mas hoje você não quer ouvir palavra de confronto. Tem um pastor que fala que é a geração Danoninho, que é o doce, não quer nem ter trabalho de mastigar. Mas o remédio que cura geralmente não tem gosto bom. Geralmente dói. Mas tem gente que escolhe assim, ó. Eu vou chegar em casa e vou postar um trecho de um livro que eu estou lendo, que ele arrasou num trecho, até grifei ele hoje, chega lá mais tarde, eu posto para vocês verem. Ele fala que existem pessoas que vivem num ciclo de vitimismo, tentando provar para as pessoas que dá tudo errado na vida dela, porque ela tem que confirmar que ela é vítima. Tipo, é como se a pessoa não quisesse que nada desse certo na vida dela para dizer que ela é coitada. E é um psicólogo famosíssimo, americano, falando, anos de atendimento, ele já nem atende mais. Mas existem pessoas que gostam de fracassar para terem motivos de dizerem que Deus não ama elas. Isso é doído, porque eu imagino Deus olhando e falando assim, cara,
Ainda bem que eu não sou Deus, graças a Deus. Não vou perder mais tempo com isso, não. Tem a menor condição. Mas Deus não desiste de mim, de você. Repita comigo, Deus não desiste de mim. Aleluia, Deus te trouxe aqui hoje para te dar uma oportunidade de resetar essa tua cabeça engessada, quebrar esse gesso e falar, tem mais espaço aí. Só que se a gente foi ferido, e acontece, eu já fui muito ferida. Certeza que você já foi muito ferido. Mas eu falei esse dia para uma pessoa, eu virei e falei assim, eu não tenho tempo para olhar para a minha ferida. Como assim, pastora? Eu não dou voz para ela. Aí esse dia eu tive uma experiência. A Mia se machucou. E ela ficava assim, ai, tá doendo muito. Aí eu olhava aquilo, tipo, não era nada, absolutamente nada. Mas enquanto ela ficava, toda vez que ela lembrava que ela tinha se machucado, ela chorava. Tipo, já estava até com casca o negócio e ela lembrava que estava machucada e chorava. E aí Deus falou comigo, tem gente que é assim, já está até cicatrizado, mas vai tirar a casca para ver o sangue e falar, ai, tá doendo. E ela é uma criança, mas a gente está sendo chamada a atenção para subir num nível. Ah, pastora, mas você é pastora. Essa é a minha escolha. Porque se eu for olhar para as minhas dores, eu deito numa cama e choro e não levanto. Mas eu não resolvi que eu não vou dar ideia, porque Deus tem muito mais para mim. Enquanto eu estudava a palavra, eu fiquei pensando em várias situações de escolhas. O que leva uma pessoa a escolher tirar a própria vida? Na cabeça dela, ela cria uma narrativa de que não tem mais jeito para a vida dela. E quando você conhece uma pessoa que tem um espírito de suicídio, né? Que é um suicida, já tentou várias vezes se matar, você olha para ela e você fala, cara, eu já tive diante de situações de jovens lindos, lindas. Você fala assim, gente, 17 anos, não tem um problema na vida, o pai sustenta, mas tirou a própria vida. Eu conheci uma menina que estudou na mesma escola que eu, ela era de umas séries abaixo, eu depois já tinha me formado na escola. A garota tinha 17 anos, parecia uma Barbie. A casa dela linda, os pais presentes. Os pais cuidavam, amavam os pais, falava bem dos pais, falava bem do irmão mais novo. O namorado terminou. E os pais encontraram ela enforcada na sala de casa. Qual a narrativa? Eu sei que é um caso extremo, mas nós criamos narrativas todos os dias na nossa cabeça para tentar dizer para a gente que a gente não vai conseguir aquilo que Deus já disse que vai ser. Qual a narrativa que você tem criado na sua mente para não fazer escolhas que você já deveria ter feito? Quais sabotadores você tem usado como subterfúgio para encobrir a tua capacidade? Presta bem atenção nisso que eu vou ler aqui agora para vocês. Versículo 21, perdão. Capítulo 24 de Josué 24, 21. Vê se vai. Josué 24, 21. Tá indo? Ah, aqui. Eu estava olhando naquela dali. Então disse o povo a Josué, não, antes ao Senhor serviremos. Próximo. E Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmos. Ou seja, a decisão e a escolha de vocês é testemunhas contra vocês mesmos. São vocês que estão escolhendo.
Beleza? Vocês são testemunhas contra vós mesmos de que vós escolheste o Senhor para o servir. E disseram, somos testemunhas. 23. Agora, pois, vocês vão fazer o seguinte, lança fora todos os deuses estranhos que há no meio de vós. E inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. 24. E disse o povo a Josué, serviremos ao Senhor, nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. 25. Assim fez Josué concerto naquele dia, com o povo e o pôs por estatuto e direito em Siquém. 26. E Josué escreveu essas palavras no livro da lei, ele registrou. E tomou uma grande pedra e a ali erigiu debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. 27. E disse Josué a todo o povo, eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. E também será testemunho contra vós, para que não mintais o vosso Deus. Hoje eu quero desafiar vocês, o Ministério de Louvor já pode subir. Eu quero desafiar vocês a chegar na casa de vocês, pegar um papel em branco e pensar em todas as desculpas que você usa para não fazer aquilo que Deus já determinou para você fazer. Eu uso muito a desculpa de que está doendo dentro de mim. Eu uso muito a desculpa de que eu não consigo. Eu uso muito a desculpa de que eu não sou capaz. Escreve. Rasga. Levanta para o céu e diz assim, eu lanço fora todas essas desculpas da minha vida. E escreve. Eu, a partir de hoje, te servirei, Senhor. Eu, a partir de hoje, viverei diferente. Eu, a partir de hoje, escolho a Ti em primeiro lugar. Porque você precisa trazer isso do espiritual para o natural, para que fique visível a você. Para que você consiga virar uma chave na tua mente. Toda vez que esse pensamento vier à tua mente, você vai repreender e dizer, eu não aceito. Repete comigo, eu não aceito. Rejeite, é uma batalha contra você mesmo. São as suas escolhas que vão determinar onde você vai chegar. Eles declararam o amor deles a Deus. Diante de um líder que amava a Deus e que servia a Deus. Eles cumpriram isso que eles prometeram? Cadê os crentes? Vai Juízes capítulo 2, versículo 6, para encerrar. Juízes 2. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herdade, para possuírem a terra. 7. E serviu o povo ao Senhor todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué. Eles serviram ao Senhor até os anciãos que andaram com Josué morrerem. E viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. 8. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Goás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e a outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. 11. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos... Quais promessas você já fez ao Senhor que você não chegou a cumprir?
esse povo que serviu ao Senhor durante o período de Josué servia porque Josué era exemplo. Porque Josué contava aquilo que Deus fez. Você é o Josué dessa geração. O que você tem contado que Deus fez, que faz com que a tua genealogia continue adorando ao Senhor? Porque quando Josué morreu, eles continuaram servindo ao Senhor porque os mais velhos estavam lá para contar. Depois disso, já não se contava mais. E passou-se um tempo e eles voltaram a servir aos Balaíns. E Deus fez o que ele disse que faria. Porque lá em Josué ele falou: vocês são testemunhas, está escrito. Agora, se vocês não cumprirem, já sabe, né? É por isso que você tem que treinar o teu filho para ser um servo de Deus. É por isso que você tem que ser referência de conduta e exemplo de postura, para que eles saibam quem é o seu Deus. Você pode perguntar para o Natan, a minha ainda não entende, ela tudo é uma farra. Mas se você perguntar assim, qual é a história do teu pai e da tua mãe? Aí ele vai falar assim, ele servia ao diabo. O casamento dele estava destruído. Meu pai traiu a minha mãe, mas Deus restaurou tudo. E hoje a nossa família está na presença do Senhor. E eu falo para ele, quando tu for escolher uma mulher, você vai ser o provedor. Você vai ganhar dinheiro para sustentar tua mulher e sustentar os teus filhos e proteger. Ontem eu saí do carro, estava cheia de bolsa. Ele virou e falou assim, mãe, me dá as bolsas. Eu falei, muito bem, meu filho, você tem que ajudar a mamãe, a sua irmã e a sua futura mulher e a sua filha. Aí ele virou e falou assim para mim, foi meu pai que mandou. Aí eu virei e falei assim, que o teu pai seja um exemplo para você. Porque é mostrando, é ensinando, é fazendo que a próxima geração vai servir ao Senhor. Eu tenho um canal no YouTube onde eu prego a palavra. Se você perguntasse pra mim, tu gosta? Eu vou falar pra você claramente, eu não gosto. Mas um dia, eu ouvi uma frase e ela virou um estatuto pra mim. Hoje em dia, todo mundo fica na internet muito tempo, não é mesmo? Um monte de gente falando besteira o tempo inteiro, não é mesmo? Estão falando besteira e sendo ouvidos porque pessoas boas como vocês se calam quando vocês deveriam estar falando. A frase é de Martin Luther King. O que me faz sofrer não é a fala dos tolos, é o silêncio dos bons. Eu passei muito tempo calada, mas Deus me levantou para alcançar pessoas que eu nem conheço, para falar do que Ele fez na minha vida. E o canal tá lá. Todo dia chega um testemunho. Glória minha? Nunca. Glória de Deus, porque eu estou fazendo por obediência. Você nasceu para influenciar a geração que está por vir. Cabe a você escolher que tipo de influência você vai ser. Então, nessa noite, enquanto o Ministério de Louvor adora o Senhor aí do seu lugar, eu quero que você tire um tempo com Deus e que você fale, Senhor, me perdoa pelas más escolhas. Hoje eu escolho servir a Ti, testemunhar para Ti
para que a tua glória flua de mim e que você possa experimentar aquilo que Deus vai fazer de sobrenatural na tua vida. Eu vou contar um testemunho aqui para vocês que não é para minha glória, mas que me deixou muito feliz. Hoje eu estava sentada na varanda da minha casa, do apartamento, e tinha uma nuvem preta na minha cabeça, né? Falei, vai chover muito hoje. E eu tô lendo um livro chamado Quando o Céu Invade a Terra. E nesse livro ele fala assim: Deus chamou os discípulos dele e falou: ide por todo mundo e pregai. Mas só prega se você tiver a vida toda certinha, se você for perfeito. É isso que está escrito? Ele vira e fala assim: imponham as mãos, curem, só se vocês forem perfeitos. É isso que ele fala? Aí esse autor, que é o Bill Johnson, vira e fala assim: Deus não chamou você para executar por você. Ele chamou você para realizar através de você. E à medida que você experimenta o sobrenatural, Ele vai tirando mais de você e colocando mais dele. E eu tenho orado, eu falei: Deus, eu quero impor as mãos. Eu sou abusada, né? Tenho 1,50 m, mas todo 1,50 m é de abuso, né? E ousadia. Tem medo? Muito. Mas a gente vai com medo mesmo. E aí eu virei e falei assim: Deus, está uma nuvem preta e hoje vai chover certamente. Se o Senhor quer de fato que eu estenda a minha mão e que eu seja usada para curar, e eu falei isso dentro de mim, o inimigo não ouviu não, tá, queridos? Eu falei: eu quero esse céu limpo e quero que o sol volte a brilhar. E eu olhei pro céu e falei assim: isso é impossível. E ainda disse mais, eu falei: e hoje não vai chover lá na igreja. Eu saí de casa, tava um sol de rachando e o céu não tinha uma nuvem. E isso pra mim é incrível, porque eu falo: Deus, aquilo que eu não acredito que é capaz, Ele faz. É você orar e falar assim: Senhor, hoje a cura acontecerá na vida dela. É hoje você estender a mão, porque não é pelos seus pecados, é pela tua fé que Deus vai operar. Ah, isso é pra mim? Não, é pra você. É quando alguém falar assim: eu tô com câncer, você virar e falar assim: vem aqui, Senhor, todo câncer sai da vida dela agora, seja curada. Tem um homem, eu já falei isso aqui uma vez, mas eu vou repetir, que ele é um homem muito famoso, ele tem um nome muito difícil que eu não vou saber falar pra vocês. Depois me perguntem que eu mando pra vocês, vocês podem pesquisar sobre ele. Ele tem um histórico de ressuscitar mortos. Aí ele relata que no início ele ia pro cemitério, deitava no caixão e falava: acorda, levanta, sai daí, desperta. E ficava orando, e várias pessoas ressuscitaram. O que tem de diferente